Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai reagir aqui ao vídeo do pastor Abílio Santana e nós iremos comentar aqui e levar em consideração a vida deles e trabalhar com as argumentações e as narrativas com todo o respeito possível, mas a gente vai tratar aqui de alguns textos e de algumas narrativas que o pastor Abílio Santana vai falar aqui em relação ao texto bíblico e algumas acusações que ele falou contra o Rodrigo Silva. A gente vai tratar sobre elas aqui e vai tentar responder mais simplesmente e objetivamente possível, tá pessoal? Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Tô dizendo que você é whiteista, seguidor de Ellen White. Quem te contou que adventista é cristão? Logo no começo aqui eu consegui perceber uma coisa bastante interessante, é que ele fala que o Rodrigo Silva é whiteista. E muitos têm essa famosa ideia, né, de falar que o adventista ele tem a teologia whiteana. Quando vocês pesquisam no Google, e eu pesquisei aqui, né, teologia whiteana, aparece teologia wesleyana. Interessante, pessoal, existe teologia luterana, existe teologia calvinista, mas se vocês pesquisarem tanto no YouTube quanto no Google ou Google Acadêmico, não existe teologia whiteana. Então esta narrativa que é levantada contra acusadores do adventismo para dizer que o adventismo é seita porque tem teologia whiteana, isso não é verdade, pessoal, isso não procede. Faça uma simples pesquisa e você vai perceber que isso aqui não é verdade. Tá? E outro ponto bastante interessante que ele levantou é que ele diz que o adventista do sétimo dia ele não é cristão. Quando você faz uma pesquisa simples sobre a igreja adventista, em qualquer site aqui, todos os sites, Universidade Estadual, Universidade Federal, vai dizer a igreja adventista é um movimento cristão protestante. Vamos lá aqui, essa aqui da Universidade Estadual do Goiás fala que a igreja adventista é um movimento cristão protestante. Aqui, vamos ver aqui, da Wikipédia também fala, né? Diz assim, a igreja adventista do sétimo dia é uma denominação cristã protestante, restauracionista e sabatista. Ou seja, usar de uma narrativa para dizer que a igreja adventista não é uma igreja cristã, aí, ao meu ver, isso já é pisar na bola e já é partir mais para aquela questão de puxar para o seu lado e acusar aquilo que é diferente do seu. Nós denominamos isso teologicamente como etnocentrismo. Significa, para o pessoal mais leigo que está vendo, etnocentrismo, pessoal, significa o seguinte. Por exemplo, etnocentrismo, etnos de etnia, centrismo, ou seja, significa que a tua religião é o centro. A tua religião é a verdade. E existem muitas pessoas hoje que são etnocêntricas, ou seja, aquilo que elas possuem é o quê? É a verdade. E tudo aquilo que é diferente é mentira. A igreja adventista possui a ideia e a doutrina da guarda do sábado. Então a maioria do cristianismo pensa diferente e trabalha com aquela ideia de que está errado. Não é por aí, pessoal, que a gente tem que ir. Outras coisas também existem, o pessoal discordam, porém trabalham com aquela ideia de, como é que eu posso falar, com uma raiva. Vocês conseguem perceber na voz do pastor Abílio Santana, com todo respeito, pastor, se só ver o meu vídeo, também sou um teólogo. E assim como o Rodrigo Silva, eu também discordo do pastor Abílio Santana em relação à interpretação e hermenêutica dele do texto bíblico. Então é uma coisa que a gente tem que considerar. Agora vão dizer que eu também não sou teólogo. Vou ter que achar graça aqui, pessoal, tá? Mas aqui nós já estamos colocando duas coisas por terra aqui que o pastor Abílio Santana colocou. Que o Rodrigo Silva é whiteano. Pesquisei aqui, que o pessoal acusa, né, que o adventista tem a teologia whiteana, não existe, pode fazer uma simples pesquisa, não vai aparecer. Tem teologia wesleyana, luterana, calvinista, um bocado de coisa. Porém, não existe teologia whiteana. Outra coisa também bastante interessante é que ele disse, né, que o adventista, ele não é cristão. E nós estamos vendo aqui que o adventista, sim, ele é cristão, tá? Então é isso, pessoal. Eu consigo perceber que as igrejas hoje que discordam da doutrina da igreja adventista do sétimo dia, elas montam uma espécie de espantalho contra a igreja adventista do sétimo dia, e eu consigo perceber que a única coisa que as pessoas mais atacam dentro da igreja adventista do sétimo dia é a profetisa Ellen White. E ao meu ver, discordar das ideias sim, mas montar espantalhos para rebaixar, para fazer com que as outras pessoas que não possuem conhecimento científico, acadêmico suficiente para saber o que é certo ou errado, as pessoas logo têm um olhar diferente sobre aquelas questões. E ao meu ver, não é academicamente correto isso, até porque a interpretação do pastor Abílio Santana está totalmente errada, totalmente equivocada.
Então, se a gente for considerar em questão de palavras e de doutrinas trabalhadas dentro daquilo que está dentro do texto bíblico, o pastor Abílio Santana está faltando muito em questão teológica em relação a isso. Mas vamos continuar vendo aqui. Não. Ei, Rodrigo Silva! Se Jesus não tinha casa, destrói esses versículos bíblicos. A questão é aqui, pessoal. Aonde é que está o versículo bíblico? Que diz que Jesus tinha, vou colocar o verbo, tinha uma casa na praia. Não existe esse versículo bíblico. Isso é uma inferência, com todo respeito ao pastor Abílio Santana, isso é uma inferência adentro do texto bíblico. E ele pode ter estudado todas essas questões, mas ao um ver simples em uma questão de hermenêutica bíblica e exegese do texto bíblico, é uma exegese simples do texto bíblico, uma hermenêutica simples do texto bíblico, não diz o que o pastor está falando. Então, é uma ideia do pastor que ele coloca dentro do texto, mas não é aquilo que o texto diz. Então, isso é bom a gente deixar claro. O pastor Abílio Santana poderia dizer o seguinte: olha, eu penso que seja assim. Tal. Então, beleza, é o que ele pensa. Mas colocar a inferência e dizer estar lá, ao meu ver, é uma falta de conhecimento sobre aquela questão, ou, tipo, ser desonesto em relação àquela questão. E outra coisa, xingar as pessoas diante de rede social, xingar o Dr. Rodrigo Silva diante de rede social, pra quê? Né? Pra que isso? A Bíblia nos ensina a ter amor, retidão, domínio próprio. Pra que esse estilo de comunicação agressiva? Então é pontos que nós devemos trabalhar. E eu vou lhe fazer um pedido. A procurar com as escrituras, aceite Jesus como seu salvador. Ó, Rodrigo Silva. Conheço as escrituras. Prego o evangelho de Cristo Jesus há quase 41 anos. Sou pai de pastores, tenho 2 filhos pastores, presido uma igreja em Salvador, por infinita misericórdia de Deus. Estou um dos vice-presidentes da Convenção do Estado. Aí vem um haitista dizer que meu Jesus não tinha casa. Vai procurar bacia de roupa para lavar. Tu conhece Bíblia onde, Rodrigo Silva? Tu conhece Bíblia onde? Ou Maria vai com as outras? O interessante do pastor Abílio Santana aqui é que ele coloca a inferência dentro do texto bíblico e ele diz que é o Rodrigo que não sabe interpretar a Bíblia. O Rodrigo Silva, como qualquer outro teólogo, inclusive pessoas da Assembleia de Deus, discordam do pastor Abílio Santana. Esse versículo que Jesus tinha uma casa na praia não está dentro do texto bíblico. Esses versículos e essas historinhas que o pastor Abílio Santana diz, que Jesus com 12 anos ali, Jesus assumiu a carpintaria e ele fazia as cadeiras aparecer, as mesas aparecerem, não está dentro do texto bíblico. Então quem está errado aqui? O Rodrigo Silva diz que não existe esse versículo bíblico. E está correto, porque na verdade não existe mesmo. E o pastor Abílio Santana diz que existe e que está lá. Então cadê o versículo bíblico? O versículo bíblico, assim, visivelmente, para falar, olha, ele tinha uma casa na praia. Ele juntou o dinheiro para comprar uma casa na praia. Cadê o versículo? Não existe. Eu sou mestre. Mestre em quê? Eu sou doutor. Doutor em quê? Eu vou falar aqui no que é que o Rodrigo Silva é doutor, né? Por exemplo, abrir um site aqui. Beleza. Rodrigo Silva é formado em teologia, historiador e especialista em arqueologia bíblica e possui um vasto currículo acadêmico. Rodrigo Silva concluiu sua primeira graduação em teologia pelo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste em 1992 e concluiu seu mestrado em teologia histórica pelo antigo Instituto Santo Inácio de Teologia, atual FAGE, em 1996. Ou seja, ele tem verdadeiramente um mestrado em teologia histórica no instituto aqui, que é a atual FAGE, em 1998. Ou seja, ele realmente se formou, ele tem um mestrado. Outra coisa, Rodrigo concluiu sua especialização em arqueologia na Universidade Hebraica de Jerusalém e, em 1999, terminou uma graduação em filosofia. Em 2001, concluiu seu doutorado em teologia bíblica. O Rodrigo Silva ele tem doutorado em teologia bíblica pela Pontificia Faculdade de Teologia Nossa Senhora de Assunção. O Rodrigo tem, verdadeiramente, ele tem a tese dele, o doutorado dele, e o interessante é que a tese do Rodrigo Silva era contra muitos princípios ali da igreja, como, por exemplo, grande parte da igreja hoje crê que quando você morre, algo de você, que as pessoas conhecem como alma, vai diretamente para o céu. A tese do Dr. Rodrigo Silva ia contra esses princípios, mas sabe o que é interessante? É porque as pessoas deram 10 para ele. Então significa que a tese do Rodrigo Silva
ela foi muito bem elaborada e muito bem discutida e exposta por ele diante dos professores ali acadêmicos da relação, tá? Então, beleza aqui. O Rodrigo Silva, além de doutorado, ele tem pós-doutorado com ênfase em arqueologia bíblica. Estudou na Andrews University, tem um doutorado em arqueologia clássica pela USP. O Rodrigo Silva, pessoal, ele é graduado, ele é mestre, ele é graduado também em filosofia, ele é mestre em teologia, ele tem um doutorado em teologia, tem um pós-doutorado em arqueologia. Ou seja, o pastor Abílio Santana pergunta: que pastor, que mestrado, que doutorado você tem? Aonde você tem? Tá aqui, pessoal. É só pesquisar e ver. Eu acho que, por exemplo, vocês viram, né? Eu falei no começo, montar um espantalho, todo mundo monta. Mas isso não desmente a história da pessoa, tá? Porque existem muitas mentiras diante das redes sociais que quando você vai dar uma pesquisada, você vai ver que é uma coisa totalmente diferente. Então o que eu reforço diante das pessoas que estão me ouvindo é: estude o que o texto bíblico diz e não use narrativas para falar contra as outras pessoas. É o que, infelizmente, o que o pastor Abílio Santana está fazendo. E ele tem uma influência sobre outras pessoas muito vasta, muito grande. E ao meu ver, isso representa um perigo, essa agressividade que ele demonstra em um vídeo. E tipo, você é mestre de quê? Você é doutor de quê? Pra que isso? Essa é a pergunta. Pra quê? Para que agir desta maneira? Qual é o objetivo nisso? Não existe objetivo nisso. E se existe um objetivo, do ponto de vista do pastor Abílio Santana, é desvirtuar o Rodrigo. É dizer: esse cara não presta. É da teologia whiteana. Então, ao meu ver, teologicamente, academicamente, isso não é correto, tá? Isso não é correto, completamente. Diga que você apresentou uma tese. Então, eu sou doutor, eu tenho um doutorado. Defender tese. Toda tese que é defendida sem confronto, ela desce. Quem para leigos fala, de leigo tira-se aplauso. É interessante. A tese do Rodrigo Silva, ela teve sim a questão de pessoas terem ficado contra. Até porque, de primeira mão, quando a gente vai ver a história do doutorado do Rodrigo Silva, a gente vê que ele escreveu, o professor disse que era para ele fazer de novo, que estava muito grande, queria que ele resumisse o doutorado. O Rodrigo Silva ficou muito triste com aquela questão lá. Ou seja, ele trabalhou muito duro. Inclusive, o Rodrigo disse que chorou muito nessa questão do doutorado dele. Ou seja, ele tinha pessoas que estavam indo contra ele. O pastor Abílio Santana, ele não tem conhecimento disso e ele fica falando estas coisas, sabe? Não tem ninguém para ir contra a tese dele, por isso que ela foi aceita. Isso não é verdade, pessoal. Então tenhamos honestidade, uma honestidade cristã, mínima o suficiente para dizer: a pessoa fez isso, bom, méritos da pessoa. O meu Jesus tinha casa, e boa. O meu Jesus tinha casa, e boa. Ah, porque ele disse que Jesus falava: apareça, e aparecia cadeira, aparecia mesa. Amigo, conjectura não é heresia. Só para finalizar aqui o texto, o vídeo, para não ficar muito longo, eu vou ler um texto bíblico que coloca abaixo essa ideologia do pastor Abílio Santana. Por fim, não se pode esquecer que Jesus dissera em Lucas 9:58 e Mateus 8, versos 20 e 22, que as aves tinham ninho, as raposas tinham tocas, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça, o que significa que ele não tinha casa, nem mesmo onde morar. Então o versículo bíblico deixa claro que as aves do céu tinham ninhos, as raposas tinham suas tocas, mas o próprio Cristo, as palavras, os verbos da boca do próprio Cristo, ele dizia que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, dizer que Jesus era rico, dizer que Jesus tinha uma casa na praia, é se afastar muito da questão hermenêutica do texto bíblico e exegese do texto bíblico. Ou seja, o que eu digo ao pastor Abílio Santana é: pare. Isso aí que isso não pode ser que não aconteça, né? As pessoas querem like em rede social, não vou julgar, querem like em rede social e começam a falar das outras pessoas. Mas ao meu ver, como pessoas, como teólogos, como acadêmicos, nós devemos fazer uma análise das coisas academicamente, objetivamente, e falar apenas aquilo que está dentro do texto bíblico e não aquilo que está fora do texto bíblico. Aliás, não está nem fora do texto bíblico. Não existe nenhuma fonte histórica em relação a isso fora da Bíblia ou em livros apócrifos. Não conheço isso. Ou seja, pessoal, obrigado a vocês que ficaram aqui até aqui no nosso vídeo. Deixa o like pra gente continuar, pra gente monetizar o nosso canal, tá, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo.
e nós estaremos reagindo a mais alguns vídeos, e eu sempre vou falar. A reação a alguns vídeos que eu faço é academicamente, pessoal, tá? Eu não tenho nada contra a pessoa, tá? Assim, a pessoa do pastor Abílio Santana, mas nós iremos discutir aqui questões intelectivas, questões intelectuais. Aquilo está dentro do texto bíblico, aquilo é um relato histórico ali, aquilo possui fundamento teológico. É isso que a gente vai tratar aqui no nosso canal. E quem estiver falando algumas coisinhas que não está na Bíblia, a gente vai estar aqui para comentar, tá, pessoal? Tchau e até o próximo vídeo.